Na rodada dos empates, quem ganhou se deu bem. É o caso do Palmeiras, avassalador no ritmo de hard rock. Eu ia falar Rock Júnior, que Rock Júnior, rapaz? É Vitor Roque, quem sabe, né? Rock Júnior foi campeão da Copa, né? Jornais internacionais já querem Vitor Roque na seleção, mas tá jogando muita bola, né, galera? Vamos falar a verdade aqui. Chegou com a bolinha muito humilde, aí tem jornalista aí, né? Trajado de camisa de time clubista pra caramba, que começou a criticar o Vitor Roque. A gente começou a mostrar os números do Vitor Roque, ó, não tá batendo, né? O que se gastou com o que tá se tendo, tal. E aí o cara simplesmente embalou e desandou a fazer gol, a dar passe e a fazer golaço, né? Que o Vitor Roque fez ontem com o Vasco, olha, até o gol anulado precisa ser guardado numa prateleira porque tá jogando muito. E o Palmeiras, avassalador, só precisou do primeiro tempo para resolver o jogo e não é a primeira vez que o Palmeiras faz isso no Allianz Parque. Numa sequência fantástica de 7 jogos e 7 vitórias como mandante, o Palmeiras de fato é o verdadeiro perseguidor do Flamengo, que joga hoje contra o Cruzeiro, Maracanã lotado, aquele clima que você já sabe do Maracanã. E o Cruzeiro precisa decidir. Ele vai brigar por G4, G3, ou ele é realmente um postulante ao título? Porque o Cruzeiro daqui a pouco vai ter que ficar olhando para baixo em vez de olhar para cima. Se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo bota uma distância para o Cruzeiro e ainda com jogo a menos. Aí vai ficar difícil do time mineiro pensar em taça via Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil, né? E vai começar a olhar para baixo. Por quê? Porque o Botafogo começou a encostar. É a menor diferença aí dos últimos jogos, a diferença de 7 pontos, e tem Cruzeiro e Botafogo. Ainda haverá esse confronto, né? Então o Cruzeiro, se perder para o Flamengo hoje, ele já começa a ter que pensar em manter a terceira colocação. O Botafogo também fugiu do empate, né? O Palmeiras e o Botafogo foram os times que fugiram do empate na rodada. O Botafogo venceu o Bahia num confronto de gigantes ali, brigando por G6, brigando por Libertadores. O Bahia tinha vencido esse poderoso Palmeiras na Fonte Nova no domingo, e o Botafogo tinha perdido o clássico para o Fluminense do Zubeldia, esse mesmo Fluminense que empatou com o Sport, né? Então a expectativa estava muito grande em cima do Bahia, mas a gente sabia que seria um jogo muito aberto, muito igual. O Botafogo abriu 2-0, jogando melhor, merecendo o resultado. O Bahia foi lá, na falta cobrada pelo Nestor, desvia na barreira, engana o Neolink, volta para o jogo. O Bahia vai tentar o empate aos trancos e barrancos, mas a grande verdade é que a vitória do Botafogo foi merecida. Passa longe de ser uma equipe avassaladora como é o Palmeiras. E é aquilo, né, gente? Aqui no Dois Toques eu costumo dizer isso. O campeonato brasileiro, ele sempre tem 2 ou 3 times que estão acima da média. Talvez 2, muito acima da média. E de resto você tem uma grande mediocridade. E aí no termo literal da palavra medíocre, né, que é de médio, você tem aqueles times, nota 6. Às vezes fazem uma grande partida, nota 8, mas em tese e na média eles são nota 6. Então é o caso de o Fluminense, que está ali, na parte de cima, empatar com um Sport. É o caso de um Mirassol perder para um Atlético Mineiro, o Mirassol com um jogador a mais. O próprio Mirassol não vencer um Bragantino, que também empatou com o Sport. Então o Campeonato Brasileiro, ele não tem essa lógica de outros campeonatos pelo mundo. Você pega o Campeonato Espanhol, mas nunca que o terceiro colocado vai perder pontos para o 16º, 15º colocado. O Vasco venceu o Cruzeiro da maneira como venceu na semana passada. Isso não acontece em outros campeonatos. Então não tem essa de favas contadas. Vai pegar o Sport, aqui já é bônus track. Não. Olha aí para o campeonato do Sport, que é um campeonato ruim, muito ruim. Mas é um time que vende muito caro as suas derrotas, mesmo sendo o lanterna absoluto e praticamente rebaixado. Porque
Entra a rodada, sai a rodada, o Sport não consegue chegar nem a 20 pontos. Chegou a 15 ontem. Então a situação do Sport é praticamente irreversível, ele joga pela honra, né? Afinal de contas, o torcedor do Sport está lá comprando barulho, apoiando, vivendo seus últimos momentos de Série A grande verdade é essa, né? Mas ontem foi a rodada dos empates, galera. Mirassol e Bragantino, 1-1. Será que o Mirassol tá perdendo o gás? Será que o velho Mira tá perdendo? A gasolina tá acabando? Fluminense e Sport, 2-2. Sport e Fluminense no jogo na Ilha do Retiro. O Fluminense estava vislumbrando uma vitória importantíssima, pensando também em G6, né? O Fluminense tem 2 jogos a menos do que parte dos times ali, do que o Botafogo, na verdade. Tem 1 jogo a menos que Bahia e Mirassol, e o Fluminense estava chegando numa condição muito boa. Com um empate, aí já começa realmente é o pé no chão, né? Muita calma nessa hora, porque o time não é essa Coca-Cola toda, mas vai brigar. Isso aí, mesmo com o tropeço diante do Sport, o Fluminense vai brigar por G6 até o final do campeonato, tenho certeza disso. Bom, mais empate. Inter e Corinthians, aliás, jogo polêmico. Pênalti dado a favor do Internacional no finalzinho do jogo. Aliás, o Inter é o doutor pênalti, né? Tá disputando ali com o Palmeiras. É o doutor pênalti contra o Grêmio 3. Ontem mais um pênalti polêmico. Alan Patrick deve ter, sei lá, quase 1000 gols na carreira só de pênalti esse ano. E o Internacional nem assim está conseguindo sair ali da zona perto do Z4, né? A zona de perigo. Inter mais um tropeço, né? Havia tropeçado no clássico contra o Grêmio. Fora de casa não tem conseguido vitórias, empatou com o Corinthians ontem. E o próprio Corinthians, que não consegue engrenar no campeonato. Simplesmente não consegue engrenar. Perdeu para o Flamengo, empatou com o Inter, agora vai ter um confronto importante aí contra o Mirassol, não vai ser fácil. O Corinthians não consegue engrenar na temporada e passar confiança para o seu torcedor. Da mesma forma o Internacional, né? Grêmio e Santos. O Grêmio estava conseguindo um resultadaço na Vila Belmiro, se aproximando do bloco da frente. O Grêmio é aquilo. O time pode ser ruim, limitado, tal, Mano Menezes ultrapassado, etc e tal. Mas é o Grêmio. É o Grêmio. O Grêmio, quando tá querendo chegar, a camisa pesa. Mas o Santos foi lá e deu uma freada do tipo, segura a onda aí que vocês não estão com essa bola toda. O Santos empatou no finalzinho e a situação do Santos também não é fácil. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento e a sorte do Santos é que Vitória, Juventude, esses times não ganham. Então, como eles não ganham, o Santos não fica tão ameaçado. Mas, por exemplo, hoje o Fortaleza joga. Hoje tem Fortaleza e São Paulo, lá no Castelão. Eu diria que há uma boa possibilidade de o Fortaleza fazer 3 pontos. O Juventude empatou com o Atlético Mineiro na terça-feira, lá na Arena MRV. Galo também não sai dali, daquele lugar do limbo, né? E o Juventude pelo menos somou um pontinho fora de casa, já que dentro de casa também não tem conseguido fazer a sua parte. Hoje tem o líder versus o vice-líder. Deve ser o grande jogo da rodada. E é claro que a gente vai trazer tudo sobre essa partida aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. E na parte da tarde a gente vai ter um vídeo falando sobre essa guerra envolvendo clubes da Libra e agora os clubes da Liga Forte União. Todo mundo contra o Flamengo. A ideia é excluir o Flamengo da nova liga. Será que vão até o fim com essa ideia? Enfim, a gente vai falar sobre isso na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.